Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doidão, espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. O tema do vídeo de hoje vai ser Americanas, doido, porque teve gente que olhou aí o plano de reestruturação da empresa e falou assim que já era, acabou o sonho aí da gigante do e-commerce. Acabou essa historinha aí de bater de frente com o Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, sei lá mais quem. Vamos falar disso, mas se você ainda não for inscrito no canal, doido, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra tu ficar por dentro dos assuntos, velho. Aí no final, se tu gostar, tu deixa aquele like e faz aquele comentário top line pra dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de Ames 3. Antes de tudo, doido, eu queria perguntar pra você que está assistindo esse vídeo, caso você seja um investidor de Americanas, ou se já investiu aí em outra empresa aí, por exemplo no IB, uma empresa que do nada você era investidor, saiu uma notícia e as ações despencaram tudo e você ficou olhando ali pro seu prejuízo, pro seu portfólio ali, para o seu percentual da sua carteira definhar. O que você fez? Você vendeu tudo ali no calor da emoção ali, no pânico generalizado do mercado, você aproveitou que era para aportar mais, você está segurando essas ações até hoje, esperando ela retornar aí para os patamares que você tinha ali no seu PM, ou o que você fez? Deixa aí nos comentários. Agora, 2023 começou tenebroso aí, principalmente para os bancos. Por quê? Além da Americanas, tem Light, tem um bocado de empresa aí, agora uma empresa aí, a Petrópolis aí, a empresa que fabrica os goró, Itaipava, Petra, também pediu recuperação judicial com uma dívida aí superior a 4 bilhões. E no que isso impacta além da economia? Isso impacta no resultado dos bancos. E eu já dei uma olhada lá, por exemplo, se Bradesco e Itaú tem crédito com essa empresa. E parece que não tem. Por exemplo, eu vi lá que BMG tem, Santander também tem, outros bancos aí, Daicoval, sei lá, tem crédito com essa Petrópolis aí. Impacta no resultado dos bancos por quê? Os bancos têm que aumentar o seu provisionamento. Aumentando o seu provisionamento, reduz o seu lucro. Reduzindo o seu lucro, reduz também, doido, os dividendos que distribui para nós, né? Os proventa aí. Mas por outro lado, com resultados mais fracos, essas ações dos bancos tendem a cair. Então a gente compra mais barato. Agora vamos lá para o caso Americanas. O Seu Dinheiro fez uma matéria aí dizendo o seguinte: daqui a uns dias nós vamos passar numa loja Americanas e só vamos ver promoção de biscoito, de toalha, pano de chão, esses negócios aí. Por que acontece? Os maiores acionistas da empresa, o trio de tiozinho lá, bilionário, serão os caras que vão injetar capital novo na empresa. Os bancos também tendem a entrar com capital novo. A tendência é que a participação desses caras aumentem ainda mais. Vamos ler a matéria do Seu Dinheiro, depois nós volta aqui para comentar esse trem. E essa aqui é a matéria do Seu Dinheiro, onde os caras dizem o seguinte: Lehman mais dono e fim do sonho grande do e-commerce. O futuro da Americanas com plano de recuperação judicial. Vamos ler aqui. Aqui tá a cara do tiozinho bilionário. O velho tem dinheiro virado no estopor. E os caras falam o seguinte, ó. Foram semanas de muita especulação, mas enfim a Americanas apresentou na última segunda-feira um plano para tentar se reerguer. A proposta ainda está longe de ser um consenso, mas se for adiante, levará a mudanças significativas na varejista do capital à operação. Isso porque o plano prevê algumas opções para renegociação da dívida que, se forem seguidas, deixarão a empresa quase inteira nas mãos de Jorge Paulo Lema, de seus sócios Beto Sicupira e Marcel Teles e dos bancos credores. A proposta conta com um aumento de capital de 10 bilhões dos atuais acionistas e dá a possibilidade de os credores fazerem o mesmo, recebendo ações em troca da dívida. O Seu Dinheiro fez então um exercício para calcular como ficaria o cenário após a execução do plano. Para isso, estipulamos as seguintes premissas. Aí vamos ver aqui, ó. Preço por ação, R$ 1,50. Estimativa conservadora, dado que a ação negocia na casa de R$ 1 atualmente. Nenhum minoritário acompanha o aumento de capital. Eles têm o direito de fazer isso, mas não devem exercer, porque quem vai comprar uma ação mais cara, né? O trio de acionistas de referência coloca 10 bilhões, enquanto os bancos credores capitalizam a empresa com mais 10 bilhões em créditos.
Dessa forma, haveria uma enxurrada de 13,3 milhões de novas ações. Eu acho que aqui é bilhões, acho que os caras erraram na digitação aqui. No capital da Americanas, os acionistas de referências ficariam com 48,74% da empresa, enquanto os bancos ficariam com 46,83%. Apenas 4,43% dos papéis estariam nas mãos de outros acionistas. Ou seja, quem está reclamando da diluição da Oi, imagina essa diluição aqui, Deito. É uma diluição com força. Capital social antes da capitalização. Quantidade de ações, aí aqui a gente vê, ó, acionista de referência, 271.834.960 ações, 30,2% do capital social. Outros acionistas, 630.694.543 milhões de ações, 69,88%. Um total aqui de 902.529.503 ações, que totalizam aí 100% do capital da Americanas. Aí aqui tem a capitalização. Acionistas de referência entrariam com 10 bilhões e cada ação custaria R$1. A quantidade de ações, ó, 6.666.666.667. É o número da besta fera, doido. E os bancos credores aqui, ó, capitalização de 10 bilhões, também R$1,50 por ação e também 6.666.666.667 ações. E haja número da besta aqui, doido. Aí aqui tem, ó, capital social depois da capitalização. Acionista de referência, 6.938.501.627 ações, 48,74%. Os bancos, 6.666.667 ações, 46,83%. E os outros acionistas, 630.694.543 ações, 4,43%. E o total aqui, ó, os caras erraram na digitação lá em cima, ficariam 14.234.862.836 ações no capital total da Americanas. Aqui ficaria com 100% essa quantidade. Os valores finais da capitalização, como do preço por ação nessa operação, ainda vão depender das negociações de Lehman e de seus sócios com os credores. Ou seja, essa é apenas uma simulação com base nas premissas básicas do plano, que ainda deve passar por muitas mudanças. Aliás, as conversas após a apresentação da proposta já dão conta de que os bancos estão pressionando os sócios de referência a aumentar o valor a ser capitalizado. O desenho final do plano pode considerar também uma conversão menor da dívida em capital, o que reduziria a diluição dos minoritários por um lado, mas aumentaria proporcionalmente a fatia de Lehman e seus sócios na Americanas. O processo deve se arrastar. A queda de braço da Americanas com os bancos indica que o processo de recuperação judicial deve ser longo e sofrido, de acordo com especialistas e fontes que acompanham o caso que o seu dinheiro ouviu na última semana. Desde que a varejista revelou as inconsistências contábeis em janeiro deste ano, os bancos foram implacáveis ao antecipar o vencimento das dívidas da companhia e judicializar o caso. A Americanas então correu para pedir proteção legal e na sequência entrou em recuperação judicial com dívidas de mais de 40 bilhões. De lá para cá, boatos e fatos marcaram um imbróglio. Dentre os mais recentes está a visão de que o plano de recuperação apresentado não atende às demandas dos credores. E se a recuperação judicial da Americanas correr de forma semelhante à de outra empresa conhecida no noticiário de recuperação, a Oi, o mercado deve se preparar para alguns anos de briga. Segundo Renato Leopoldo e Silva, responsável pela área de contencioso empresarial civil, recuperação de empresas e arbitragem do escritório DSA Advogados, o principal desafio de um processo como esse é que a empresa seja capaz de equilibrar o andamento da recuperação em si enquanto mantém suas atividades normalmente. E foi justamente aí que a Oi escorregou. Enquanto buscava uma solução para resolver seus problemas financeiros que envolviam uma dívida de 65 bilhões, a operadora acabou fazendo novas dívidas para continuar funcionando. Não são só os créditos dentro do plano que a Americanas precisa resolver. A grande questão é ter fôlego para tudo que ainda surge depois da recuperação judicial, porque a empresa precisa continuar funcionando, fechando novos contratos, e isso passa por fazer novas dívidas, explica o advogado.
Outra semelhança entre Oi e Americanas é a queda de braço constante com os credores, o que aumenta as incertezas do mercado e dificulta todo o processo de recuperação que poderia ter sido mais rápido se houvesse mais alinhamento entre os dois lados. Eles, os bancos, são os principais credores, então eles têm mais voz ativa na negociação. Por isso acredito que a proposta apresentada nesta semana deve sofrer alterações, caso contrário, ela pode nem ser aprovada, diz Fernando Ferrer, analista da Empíricos, que tem que ter Empíricos no meio aqui, né, doido? E como pode ser o futuro da Americanas? A aprovação do plano de recuperação judicial não significa vida nova e sem entraves para nenhuma empresa, já que a conta é mesmo bem difícil de fechar. Mas, segundo analistas, caso a Americanas saia viva desse processo, ela definitivamente não será como antes. A expectativa é que daqui a alguns anos ela seja uma loja muito menor, voltada para a venda de artigos de baixo valor, ou seja, o sonho grande de brigar com os grandes players do setor, como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza, deve virar apenas uma paisagem no retrovisor da história da Americanas. Além do próprio processo de recuperação em si, o contexto macroeconômico de juros altos e inflação não colabora com a varejista, que depende muito de crédito para se financiar e também para que seus consumidores tenham condições de fazer compras de maior valor. Diferente da Oi, a Americanas está inserida em um mercado muito mais pulverizado e depende de condições econômicas melhores. Além disso, analistas apontam que a relação dela com fornecedores e consumidores também ficou muito afetada e que pode afastá-los da empresa e criar uma dificuldade maior para manter estoques e disponibilidade de produtos. Ou seja, depois de alguns anos, pode ser que você passe por uma Americanas e já não veja a oferta de televisores de 55 polegadas ou de um modelo mais recente do PlayStation. Somente itens para casa e promoções de biscoitos. Exemplos do sonho grande de Jorge Paulo Lemann e seus sócios que vai virar pó. Na verdade, não é novidade para ninguém, né? Uma empresa, quando ela entra em recuperação judicial, se ela conseguir sair vitoriosa do processo, ela vai sair muito menor, né? Exemplo disso é a própria Oi, né? Mas tem uma diferença aí que nem os caras citaram na própria matéria. A Oi, ela detinha vários ativos aí, então foi mais fácil. Mas o complicado de tudo isso é que a empresa, como ela precisa continuar operando, ela vai se capitalizando. Vasos do inimigo. No caso da Oi, ela se capitalizou e foi se capitalizar em dólar, velho. Prometendo um retorno, sei lá de quanto, em dólar. Então se estrepou nisso daí. Mas que a empresa vai sair muito menor, isso não é novidade, porque a empresa vai precisar se desfazer de ativos para poder amortizar dívida e também para poder ficar mais enxuta, mais leve, para continuar operando, né? Se vai voltar e vai se tornar uma gigante do e-commerce, ninguém sabe, tá? A certeza que a gente tem é que vai sair menor, tá? Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!